de uma notícia de como estavam os seus irmãos, de como estava a sua nação, de como estava a sua casa, a sua família, ele toma uma postura, ele se levanta. Capítulo 1, verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio a mim, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que o temem e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Só até aqui. Quando esse homem recebe essa notícia, ele toma uma postura. Ele quer saber como estava a casa dele. Ele servia diante do rei. Quando seus irmãos relatam como estava Jerusalém, Jerusalém está destruída, os seus muros estão destruídos. Os muros falam de história, falam de vida, falam de estrutura, falam de firmamento, e naqueles muros residia toda a vida daquela família, daquela nação. E ele diz que quando ele recebe essa notícia dos seus irmãos, aquele povo está em grande miséria, em grande dor, em grande aflição. A posição dele foi de jejuar e orar. Sabe, irmãos, passamos por momentos onde nós precisamos nos levantar, nos posicionar naquilo que o Senhor tem falado conosco. A notícia não era agradável, mas ele começa a se movimentar. Diante da adversidade, ele começa a clamar a Deus por aqueles que caminhavam com ele. Às vezes, quando estamos numa posição tão confortável, qual seria a nossa posição? Às vezes não olhamos nem para o lado, nem sabemos como está o nosso irmão. Mas só que quando ele recebe essa notícia, diz: eu chorei. Quando ele chora, ele se coloca no lugar daqueles que estavam na miséria, aqueles que estavam com dor, aqueles que estavam com aflição. E ele fala: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Porque ele não aceitou aquele quadro, ele não aceita aquela situação. E fala: Senhor, eu não aceito a situação que se encontra esta nação. E ele começa a clamar ao Senhor. Aqui no verso ele fala: Senhor, que os teus ouvidos e os teus olhos estejam abertos à minha oração. E ele começa a orar por aqueles que ele nem conhecia. Era uma nação que estava destruída, era uma nação que estava na miséria, era uma nação que estava ali totalmente sem esperança. E aqui no verso 7, ele fala: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele começa um processo de perdão.
aqui orando por este povo. Senhor, ouve a oração do teu servo, porque ainda há esperança para aqueles que creem. E nós sabemos, amados irmãos, quando você se posiciona, quando você se coloca na presença de Deus por uma causa, por uma situação, Deus se move em sua direção. Sabe, às vezes ficamos com o coração: Senhor, olha como está a minha casa e a minha família, olha como se encontra. Mas nós precisamos tomar uma atitude, uma posição, e não apenas contemplar o que está acontecendo, precisamos nos mover. Ele fala no verso 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Lá no verso 11: Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante do rei. Nesse tempo ele diz: eu era copeiro do rei. Ou seja, numa posição de destaque, ele se levanta em oração por aqueles que ele nem conhecia. Era do povo dele, mas ele nem conhecia. Havia um choro, um pranto dentro daquela casa, dentro daquela nação. Olha como estão os muros da minha casa. Olha como está a minha casa. Olha como está esta nação. Totalmente sem esperança. Mas ele se comprometeu: não, eu vou entrar na brecha por esse povo. Eu vou interceder por este povo. Eu vou me levantar por este povo. Senhor, perdoe o pecado desta geração. Sabe, irmãos, de repente você pode ser um instrumento de pacificação. Deus pode usar a tua vida como um instrumento de restauração. Senhor, sabe como as pessoas têm nesses dias caminhado sem esperança? Quem sabe você pode ser esse instrumento. E eu tenho visto famílias, irmãos, que têm sido destruídas do nada. Tem sido destruída por ataques. Tem sido destruída por brechas que tem dado nos seus muros. Mas Deus, nesta noite, nos levanta com autoridade no seu nome, para orarmos, intercedermos, jejuarmos por essas pessoas. No capítulo 2, a partir do verso 4, o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. E nesse exato momento, querido, ele orou, ele jejuou. E quando o rei, ele se apresenta ao rei, a fisionomia de Neemias era de tristeza, era de dor, de angústia. Mas como assim? Ele não conhecia a nação toda, mas era o seu povo. E quando ele chega diante do rei, com aquela fisionomia servindo ao rei, ele estava triste, a alma estava abatida. E o rei falou assim: por que você está triste? Por que você se encontra dessa forma? Os meus irmãos estão em miséria. Os meus irmãos